Oi, pessoal! Nós estamos chegando hoje na nossa segunda videoaula e a gente viu na aula passada sobre as camadas da atmosfera, com as funções de cada camada. E hoje a gente vai avançar um pouquinho no conteúdo. Só que antes da gente entrar nesse conteúdo, nós vamos falar um pouquinho de como que vai ser a dinâmica da nossa aula, tá? Então, nós vamos começar vendo que nós temos aí 3 aulas por semana. Então, uma aula vai ser direcionada a essa videoaula, que nós vamos estudar um pouquinho sobre tempo, sobre clima. Então, a gente vai continuar vendo a dinâmica da atmosfera e depois eu vou disponibilizar atividades no Conexa também. Tem uma novidade hoje que eu vou deixar para vocês, a correção da nossa última atividade, da atividade 5, sobre as camadas da atmosfera. E aí vai ter o PDF com a correção, mas além disso eu fiz um podcast. O que é o podcast? O podcast é uma gravação de áudio. Então vocês não vão me ver no podcast, mas vocês vão escutar a minha voz. E lá eu coloquei as imagens da atividade e eu fui corrigindo questão por questão, tá bom? Então a questão da atividade 5, vocês podem acompanhar ela pelo PDF ou pelo podcast gravado, tá bom? Então nós vamos começar hoje a nossa aula e a gente vai dar continuidade, como eu falei, sobre o nosso estudo de atmosfera. E hoje a gente vai entrar no que a gente chama no estudo do tempo atmosférico e do clima. Então, para começar, eu vou passar para vocês um vídeo que vocês estão acostumados a assistir todos os dias na televisão. Olha só. Bom, se me perguntarem qual a cara do tempo no Brasil agora, Bonner e Renata, dá para afirmar tranquilamente que a gente tem o país das chuvas de verão. Veja só as imagens de satélite aqui, olha só a cobertura de nuvens carregadas aí, pipocando por quase todo o território. E amanhã... Gente, por que eu passei esse vídeo? Porque esse vídeo a gente vê todos os dias a previsão do tempo. E aí, quando a gente tem aula presencial, eu sempre pergunto aos alunos assim, vocês já pararam para pensar por que eles falam previsão do tempo e não falam previsão do clima? Isso tem um sentido. É o seguinte, quando a gente analisa o tempo, eu vou olhar se o tempo está ensolarado, se o tempo está chuvoso, se o nosso dia de hoje ele está com o céu aberto, se ele está nublado. Essas características de um determinado momento, que pode ser um dia, uma semana, um mês, eu não uso a expressão clima, eu uso a expressão tempo. Então, o tempo são as características da atmosfera em um determinado momento. Então, na hora que eu vou olhar, por exemplo, durante o dia, e que eu falo, o dia hoje está chuvoso, eu estou observando que está chuvoso. Eu não vou falar o clima está chuvoso, eu vou falar o tempo está chuvoso. Então, tempo atmosférico é o estado da atmosférica em um determinado momento. Esse momento pode ser um dia, pode ser uma hora, pode ser uma semana, pode ser um mês. Para mim falar que é clima, eu tenho que avaliar esse tempo atmosférico num período muito maior, num período que vai de 30 a 35 anos. Então, olha a diferença, gente. O tempo atmosférico eu analiso em um curto período, que pode ser de uma semana, de um mês, de um dia. O clima eu tenho que analisar ele num período muito maior, que vai ser de 30 a 35 anos. Então a escala de tempo é muito maior. Então, por exemplo, quando eu analiso imagens de um deserto, aquelas imagens que a gente vê no deserto, quer dizer, o tempo atmosférico daquele deserto, ele prevaleceu com escassez de chuva, com falta de chuva, com altas temperaturas, durante a maioria desses 30, 35 anos. Eu pego a Amazônia, por exemplo, é um lugar que chove muito, né? Dentro do território brasileiro, é o lugar que mais chove. Então, eu tenho que avaliar o território da Amazônia no período de 30 a 35 anos, para mim poder analisar e definir esse clima. Então, lá chove muito. Lá choveu constantemente, então o clima vai ser equatorial, que é um clima quente e úmido. Mais para frente, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre cada um dos climas, essas características, ok? Então, vamos revisar aqui esse pequeno conceito que a gente viu. O tempo é o estado da atmosfera em um determinado momento.
Então, se eu estou analisando a atmosfera num período de um dia, de uma semana, de um mês, eu não posso usar a palavra clima, eu vou usar a palavra tempo ou tempo atmosférico. Quando eu tenho as características de um lugar num período maior, que vai entre 30 e 35 anos, o que prevaleceu, o que predominou naquele lugar nesse período de 30 a 35 anos? Aí essas características eu vou chamar de clima. Então, nós vamos entender agora por que a previsão do tempo que a gente vê diariamente na televisão ela é tão importante. Vocês sabem quem são os responsáveis por elaborar a previsão do tempo? A previsão do tempo ela é feita pelos meteorologistas. Os meteorologistas são os profissionais que fazem, através de pesquisas de satélites e balões meteorológicos, a investigação, a detectação de quais são as alterações que estão sendo feitas na atmosfera. Vocês sabiam como que surgiu isso? Desde a antiguidade, os seres humanos eles já observavam a previsão do tempo. Por exemplo, se a gente pensar antigamente, as principais atividades econômicas eram a agricultura e a pecuária. Então era necessário, principalmente para a prática agrícola, de que os seres humanos fiscalizassem como que estava a previsão do tempo para que não pudessem perder a safra. Então, por exemplo, se eu moro num lugar em que chove pouco, eu preciso avaliar qual é a época chuvosa, a previsão do tempo, para que eu possa plantar e assim eu ter água para poder irrigar a minha plantação. Então, os seres humanos, desde a antiguidade, eles já têm a necessidade de conhecer um pouquinho sobre as questões da atmosfera, sobre a previsão do tempo. Só que foi com o avanço da tecnologia é que nós avançamos e conseguimos fazer uma previsão do tempo com mais eficácia, com mais certeza de que ela vai trazer informações reais para a gente. O meteorologista, ele avalia os satélites e os balões meteorológicos que ficam no espaço. Esses satélites, eles conseguem observar a movimentação do ar. E aí eles conseguem observar, por exemplo, início de formação de furacões e de tufões, início de massa de ar se deslocando de lugar, previsões de chuva, de alternância de temperatura. Então, eles usam a tecnologia, os meteorologistas usam hoje a tecnologia para que possam fornecer para a gente informações cada vez mais exatas da previsão do tempo. Às vezes acontece de dar uma previsão do tempo e essa previsão ela não se concretizar. Por exemplo, sai a previsão do tempo que hoje seria um dia chuvoso e de baixas temperaturas em Belo Horizonte. E aí a gente observa que isso não acontece. E o que é que pode fazer com que isso não aconteça? Vários fatores externos, gente. Não quer dizer que a equipe de meteorologia errou. Na verdade, eu vou dar um exemplo muito fácil, que é o exemplo da chuva. Chegou a notícia pra gente que está chegando uma massa de ar chuvosa aqui para a direção de Belo Horizonte. E aí essa massa de ar, que é um grande volume de ar, ele começa a se deslocar e ao se deslocar, ele vai deixando chuva por onde que passa. É como se eu tivesse com uma vasilha de água na mão e eu tô tirando água dessa vasilha. Chega a um certo ponto que não vai ter mais água. Então essa nuvem carregada de chuva, com o passar por onde ela vai passando, ela vai deixando chuva. Chega a um certo ponto que acabou a umidade que estava disponível naquela nuvem. E aí a nuvem chega, a massa de ar chega até aqui, mas ela não traz chuva. Então a previsão do tempo errou? Não. Houve um fator externo, que foi o deslocamento da massa de ar, que alterou essa previsão do tempo. Vocês sabem qual é a importância da previsão do tempo? Se a gente pensar, a previsão do tempo ela tem uma importância muito vasta. Ela é importante para a gente como cidadão comum. Eu vou olhar a previsão porque se chover eu preciso levar guarda-chuva. Se esfriar eu preciso levar uma blusa de frio. Mas ela é importante também para a economia dos países. Por exemplo, alguns setores como turismo, meios de transportes, agricultura, são setores que estão ligados diretamente com a previsão do tempo, que acompanham constantemente a previsão do tempo. Vamos dar exemplos?
Imagina que nós vamos nos deslocar daqui para outro país e vamos de avião. Nós precisamos acompanhar a previsão do tempo, principalmente as empresas aéreas, porque em caso de tempestades ou chuvas muito fortes, não é aconselhável viajar de avião, porque isso poderia colocar em risco a vida de todos os passageiros. Então, as empresas aéreas acompanham constantemente a previsão do tempo. Nós podemos citar também outro exemplo, o turismo. Eu quero viajar para me ver a neve. Ah, mas o lugar que eu escolhi, ele não tem previsão de cair neve. Tá frio, é um lugar de baixas temperaturas, mas não tem previsão de cair neve. Então, eu preciso acompanhar a previsão para mim poder estar no momento certo e na hora certa com aquele objetivo de ver a neve. Agricultura. Imagina que nós somos fazendeiros e vamos plantar tomates para vender para o Brasil e para exportar. E aí, esses tomates é um produto agrícola que é muito vulnerável à ação da natureza. Imagina que tem uma previsão do tempo que vai ter uma chuva de granizo bem no local da nossa fazenda. O que seria aconselhável da gente fazer? Antecipar a colheita do tomate. Porque se a gente deixar esse produto agrícola disponível e com a atuação da chuva de granizo, nós vamos perder toda a nossa safra. Então, os produtores agrícolas, eles também acompanham a previsão do tempo. Então, a previsão do tempo, gente, ela é importante para o cidadão comum, mas também para gerar economia para um país. Muitos setores da economia, muitas empresas acompanham constantemente a previsão do tempo com o objetivo de não prejudicar as pessoas e, ao mesmo tempo, não prejudicar a economia, a lucratividade das suas empresas. Queridos, nós chegamos aqui ao finalzinho dessa pequena aula que nós estamos tendo hoje. Então, nós avançamos mais um pouquinho com o nosso conteúdo. Nós vimos a diferença entre tempo e clima. Nós vimos que o tempo é um estado momentâneo da atmosfera. Neste momento está chovendo. Neste momento está ensolarado. Então, eu falo, o tempo está ensolarado, o tempo está chuvoso. O clima é quando eu avalio esse tempo atmosférico por um longo período, que vai de 30 a 35 anos. Nós vimos que quem faz o registro das previsões do tempo são os meteorologistas e que eles fazem esses registros através da tecnologia, que são satélites e balões meteorológicos. E nós terminamos a nossa aula vendo a importância da previsão do tempo para os setores, tanto da economia quanto para a população civil. Nossa tarefa agora é fazer uma memória de aula. Então, vocês vão notar todas essas características importantes no caderno. Fiquem à vontade para voltar na aula várias vezes. Ela vai ficar salva no Conexa, disponível. Então, volte, pause, anote. É muito importante que nesse momento nós mantemos o nosso caderno organizado e não deixar o conteúdo acumular, ok? Terminando a memória de aula, vocês vão agora fazer uma atividade que está disponível no Conexa. É uma atividade que envolve observação, pesquisa e comparação. E vocês vão ter que usar 4 dias para poder conseguir terminar ela, ok? Eu disponibilizei também para vocês um podcast que é a correção da atividade 5, tá? Como eu falei no início da aula, o podcast é só um áudio. E lá vai aparecer as imagens da atividade. À medida que eu vou corrigindo, eu coloquei as imagens da atividade com gabarito. Além do gabarito, também está disponível em PDF. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra na semana que vem na nossa próxima aula.